todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores. Hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rumble e no site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde a sua marca e seus produtos vão ganhar relevância. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir as nossas gravações ao vivo aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a arquiteta Juliana Laos. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. E eu estou dando um título aqui para o nosso tema. Não sei se você está de acordo, mas qualquer coisa a gente ajusta. Eu estou chamando de arquitetura virtual, tá bom? E eu vou começar assim com uma historinha bem rápida e depois eu passo a bola para você. Vamos lá. Combinado? Combinado. Quando eu iniciei esse mercado, uns 25, 30 anos atrás, eu costumava trabalhar para uma multinacional e eu costumava visitar muitos escritórios de arquitetura. E era muito comum, Juliana, eu chegar até eles me chamassem para dentro do escritório, lá eles sentavam na prancheta e ele ia desenhando e a gente passava às vezes a tarde conversando. Parece que isso mudou um pouco, né? Concorda? Só um pouquinho. Então hoje a prancheta ou é uma peça de estimação para ele, ou foi parar em museus, não é verdade? É verdade. Então, sem perguntar, sem entrar muito em detalhes, quando você começou na arquitetura, que programa que você usava? Eu usava a prancheta. Quando eu comecei na arquitetura, foi exatamente no clique da mudança para o CAD. Então ainda eram aqueles computadores de tubo e tal, mas assim, a minha atuação profissional mesmo, realmente, já iniciou dentro do CAD, bem antiguinho. A gente ainda tinha prancheta no escritório para os rabiscos e tal, inicial, mas era no CAD já, sei lá que versão. Eu elenquei aqui alguns programas pelo qual é provável que você já tenha passado por algum. Então, eu vou mencionar aqui o ArchiCAD, o SketchUp, esse Revit, Promos, CAD, e até chegar no maior que é que a gente vai falar, ok? Ok. Então, você passou por esses programas? Sim. Foi se atualizando? Isso. Na verdade, o que a gente hoje tem em questão de ferramentas de projeto? A gente, nesse momento, né, quando trabalhava na prancheta, a gente migrou para o CAD, a gente migrou, simplesmente uma ferramenta de desenho digital, mas era uma ferramenta 2D. O CAD veio evoluindo também e começou a se transformar no 3D, com os renders, enfim, você deve com certeza lembrar. A questão dos arquitetos que faziam os desenhos à mão, pintavam aquelas perspectivas, aqueles croquis bonitos, assim, né? E aí isso começou a surgir. Hoje a gente tem esses renders super fotorrealísticos. Então isso é uma evolução da ferramenta digital, efetivamente. Quando a gente começou a migrar do 3D, aí começaram também a surgir, incorporar informações dentro do 3D que evolui na linha do tempo, isso cresceu e chegou no que a gente chama hoje do BIM, que é o BIM Information Modeling. Nada mais é do que você colocar informação dentro do teu projeto. Então, eu já vou chegar lá. Esses programas todos passaram por essa evolução. E você passou por eles. Passei por eles. E está num deles. Estou num deles. Que é o que nós vamos falar. Hoje, tá bom? Isso. Então, hoje você está trabalhando para um grande escritório de São Paulo, que é o Koenigsberg Vanucci, é isso? Koenigsberger Vanucci, isso. Você vai contar para mim como que você chegou lá, tá bom? E depois eu quero que você conte para nós como que você está trabalhando com eles. Eu sei que você está amando, porque você já falou para mim aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quando você teve o teu escritório de arquitetura, você acabou trazendo uma ferramenta que acabou se ligando a essa empresa, isso? Conta para mim. Então, na verdade, assim, eu sempre fui uma entusiasta da tecnologia, eu sempre gostei muito. E sempre procurei pesquisar e evoluir profissionalmente em relação a essas ferramentas. Pessoalmente também, sempre gostei de ter equipamentos bacanas e tal, tecnológicos, né? Automação, sempre gostei disso. Então, é uma coisa, um perfil natural meu buscar esse tipo de produto, digamos, né? Ou de solução. Então, o que aconteceu? Lá em 2012, 2013, eu iniciei um mestrado na Universidade Federal e lá eu fui apresentada para o BIM.
Lá atrás, já 10, 12 anos atrás. Sim, eu estou até espantado, achei que o BIM fosse mais recente. Não, então estava naquele movimento, enfim, eu era muito ligada, gostava muito na parte de gestão, de ferramentas de gestão. Acho que era um momento profissional, enfim, então fui nesse mestrado buscando isso e acabei encontrando outra coisa. E ali me interessei, né, pela solução que ele trazia e comecei um processo de treinamento profissional meu, né, em relação a essas ferramentas, testar, conhecer, fiz algumas tentativas de implantação naquele momento, algumas foram frustradas, aí você deixa um pouquinho de lado, depois você volta, até que eu finalmente me encontrei numa ferramenta que é o ArchiCAD, né, que você mencionou na tua listinha aí, é onde eu estou nele até hoje, e vim desenvolvendo a minha expertise dentro do software ao longo desse tempo. Com o passar dos anos, obviamente a gente acaba se aproximando até do próprio fabricante, enfim, né, questão de licenciamento, etc. Surgiu um programa deles, que é pioneiro no Brasil, inclusive. Hoje eu acredito que está expandido mundialmente, mas foi pioneiro aqui no Brasil, do pessoal o escritório de São Paulo, que era o treinamento de usuários. E aí eu fiz lá uma homologação como treinadora certificada da própria empresa desenvolvedora do ArchiCAD. E você quer falar essa empresa, o nome dela? A Graphisoft. Tá, ok. Uhum. Então, a partir disso, então eu comecei, porque o que acontecia? A gente tem um software super bacana para trabalhar com arquitetura, que ele é fluido, ele é flexível, ele é moderno, ele tem bom desempenho, enfim. Eu acho que a arquitetura hoje, quando a gente está falando de BIM, do meu ponto de vista, é a melhor solução que a gente tem. Obviamente, a minha familiaridade com o software também acaba, né, ajudando nessa percepção. Mas, enfim, até por conta disso foi o que eu escolhi me desenvolver. Conheço os outros paralelos, enfim, sei lidar com eles também, um pouquinho enferrujadinha, mas... Você elegeu aquele. Mas elegi aquele, exatamente. E aí, só que a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar profissionais, ou mesmo estagiários, ou profissionais formados mesmo, que conheçam, que saibam manipular o software. E aí, por conta disso, eu falei, então eu vou ensinar. Ok. Né? E aí comecei esse processo. Aí com isso, assim, abriu um leque de network, de conhecer outros treinadores de outros estados, de outros escritórios, de outros locais. E a gente sempre tinha essa troca, quem que tá fazendo o quê, enfim, bacana, né? Super interessante, até que lá no agosto de 2020, que era o ápice da pandemia, todo mundo naquele tédio dentro de casa, e por incrível que pareça, a arquitetura estava bombando. É fato. Né? Foi exponencial, assim, todo mundo chegou em casa e falou, meu Deus, tá o caos isso aqui, né? Mas a arquitetura não parou, né? Não, então naquele momento, assim, surgiu essa oportunidade, justamente porque o gerente de BIM da KV é o apelido carinhoso da Königsberger Vanuc, colocou lá no grupo que eles estavam procurando gente, daí eu conversei com ele, e aí foi assim que começou a nossa relação, okay. 3 anos atrás. Então, assim, eu tenho muito interesse que você conte para mim o que é um grande escritório de arquitetura, que é onde, obviamente, eles se enquadram. Até porque é um escritório que eu sei que é bem antigo, né? Tá fazendo aniversário de 50 anos, isso. E a base, a sede é São Paulo. Sede é São Paulo, isso. Então, eles têm quantos arquitetos hoje no grupo? 120 arquitetos 120. associados, isso, fora os freelances espalhados ainda. E atuam em vários locais do planeta, digamos assim. Sim, são 13 estados do Brasil, 5 países, enfim, cidades, acho que perdeu essa conta, mas são 120 arquitetos em 13 estados brasileiros, 5 países. A gente tem gente no Canadá, na Itália, Portugal, México, Brasil, é isso. Então tá bom. Me perdoem alguém que eu tenha esquecido.
Bom, aí você tem uma super de um desafio, né? Como organizar essas equipes, né? Você hoje comanda um grupo, uma equipe, um time, não é? Então você tem em tua volta alguns arquitetos que te ajudam eu vou falar uma palavra talvez errada, na modelagem do projeto, na concepção do projeto. A gente entra numa de um parte programa. diferente, já vou te contar Tá como bom. que é porque assim, o escritório é focado no mercado imobiliário e edifícios verticais, né? Então, projetos residenciais de edifícios altos, e projetos institucionais, projetos corporativos, hotéis, né? Hospitais, escolas, enfim, projetos de maior porte, né? Então, existe um processo hoje, a maioria dos escritórios que atua no mercado imobiliário sempre tem esse processo de uma forma similar, porque é como esse mercado se comporta. Inicia sempre com o que a gente chama de um estudo de viabilidade, que é quando você recebe um terreno, enfim, uma área, e você faz um estudo ali para saber o que é que dá para colocar ali, do ponto de vista numérico, né? Porque mercado, os incorporadores, as imobiliárias, enfim, fazem, o produto bom dessa região é esse. Okay. Aí você procura o escritório de arquitetura e diz, eu tenho esse lote que eu acho que cabe esse produto, quanto que você consegue colocar desse produto aqui nesse local? Você está sendo extremamente prática, você está sendo linear, é isso que eu quero ouvir. Então, a gente começa nesse ponto numérico, né? Aí, quando você o número do empreendimento, olha, dá para colocar, sei lá, 120 estúdios, 42 apartamentos, 2 torres, não sei quantas vagas de garagem, enfim, a gente vai, né, fazendo ali aquele mix, compondo, e chega no número que o cliente, o incorporador, fala assim, nossa, ótimo, beleza, esse número aqui tá bom, viabiliza, é o que o famoso fala, a conta fechou, né? Esse aí é um termo bem comum nessa área imobiliária. A conta fechou. Ok, vamos adiante. Nesse momento vira chave. O que é um estudo de viabilidade vira um contrato de projeto. Ok. A gente daí começa nas fases conhecidas, tradicionais de um projeto de arquitetura. Estudo preliminar, que aí você faz a concepção volumétrica mesmo, assim, mais aprofundado. Estudo de planta, desenvolvimento, né, dos embasamentos, acessos, distribuição de vagas, etc. E aí é onde eu senti uma grande diferença de mercado entre Curitiba e São Paulo. É como que o cliente participa intensamente desse desenvolvimento. Então, eu só vou fazer aqui um adendo e vou voltar um pouquinho atrás, tá? Quando vocês passam para a parte do projeto, vocês já entram no programa, é isso? Já na viabilidade, inclusive. Já na viabilidade, já está no programa. Já está no programa. Porque ele permite que a gente faça estudos de massa. Então, você cria volumes onde você consegue mensurar áreas, altura, tá então certo. você consegue enxergar gabarito, você consegue enxergar a área, você consegue quantificar, simplesmente por pequenos volumes, onde eu insiro informações nesses volumes e extraio depois o coletivo dessas informações. Perfeito. Vamos continuar então. Vamos lá. Então aí a gente, nessa parte de desenvolvimento de estudo preliminar, normal, desenvolvimento de planta, etc., né, a gente tem uma série de normativas que é muito cuidadoso dentro do escritório, e aí a partir daí, então até estudo preliminar, de estudo de viabilidade até estudo preliminar, tem dentro do escritório um setor, digamos assim, que trabalha nessa parte inicial, que é o que a gente chama na gerência de design. Então até esse momento é a equipe de design que cuida do projeto, que vem desenvolvendo. Então essa concepção inicial fica com eles. A partir do momento em que, ok, batemos o martelo, a planta é essa, a volume tá beleza, é isso, a gente começa um estudo de fachada inicial já ali também, apresenta as perspectivas, renders, propostas, né, de cor, enfim, o impacto, né, conceituação. Só um minutinho, em que momento que esse projeto específico chega até você? É nesse momento. Agora. Quando o projeto vira do estudo preliminar, então essa fase final do estudo preliminar até anteprojeto é quando daí ele entra na área onde eu atuo, que é a gerência técnica. Então a gente não faz a concepção do projeto, mas a gente desenvolve ele do estudo preliminar para frente. Ok.
E aí ali a gente começa, é como se fosse uma lupa, né? A gente vai afinando, 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 afinando. Você me disse que você, eventualmente, presencialmente, você está em São Paulo com as equipes, mas você trabalha mais, a tua base seria mais Curitiba. O fato de você estar em Curitiba, isso significa que os projetos mais direcionados para o Sul venham para você ou não? Não, ainda não, ainda não. Você pode, por exemplo, receber uma demanda para atender um projeto em Portugal. Isso pode acontecer? Pode. Pode, ok. Pode. Obviamente que se você tem uma pessoa, né, Lá em Portugal, você vai, no máximo possível, envolver essa pessoa, até por localidade, né? Isso até é uma coisa interessante que a gente estava conversando ontem, eu estava conversando ontem com a diretoria lá. O que acontece hoje? O que aconteceu com a KV, na verdade? Né? O que aconteceu com o escritório em si? Pensando nessa distribuição de profissionais. Que o escritório, ele era antes um escritório paulistano, com uma atuação dentro do estado de São Paulo, né, e muito concentrado na capital também, na cidade de São Paulo. Mas com essa polarização de pessoas, o escritório hoje, ele tem muito mais brasilidade, porque então a gente vem no desenvolvimento dos contratos que já tinham antes, porque contratos imobiliários, eles são longos, né, não são processos de meses, são projetos de anos, em geral. Você diz anos e não de 4 anos para mais, é isso? De projeto efetivamente, assim, projeto intensamente, eu te dou uma média assim, de 1 ano e meio a 2, okay. Desde a viabilidade até a entrega do que a gente chama do liberado para a obra. Mas assim, se a gente for contar com assistência técnica de obra, visita e a entrega efetiva do produto, a gente está falando aí de 4, 5 mais anos, né? Que daí é a entrega da obra. Que ele vai estar pronto já. Chavinha na mão do cliente. Então, são processos longos realmente. E aí, o que acontece? Como durante a pandemia houve essa virada da chave, assim, né, na exponencialidade do serviço de arquitetura, da demanda do serviço de arquitetura, naquele momento o escritório também teve que aglutinar, quando foi que teve essa oportunidade para mim, e expandiu. Então saiu, sei lá, de 70, 90 profissionais, eu não me recordo direito o número na época, porque a gente diz hoje dos 120. Então é um crescimento considerável. E aí o que acontece? Então a gente vem numa demanda, óbvio, é a sede do escritório em São Paulo, muitos projetos em São Paulo, mas hoje tem essa capilaridade e, obviamente, a tendência é essa. Se tem um projeto em Curitiba, né, traz para a equipe de quem está em Curitiba que possa dar assistência. Tem projeto no Rio, está sendo direcionado para a equipe no Rio. Sim, acontece essa possibilidade. Perfeito. Agora, quando você chega na KV, é isso? Eles já estão com o BIM implantado, operando plenamente, né? Agora, quando você faz essa, digamos assim, não digo uma capilaridade, quando você coloca grupos, né, equipes em diferentes locais, como que você faz essa comunicação, já que o BIM é uma ferramenta pesada? Como que se você tem uma equipe hoje, a tua equipe está onde hoje? Está em vários lugares. Então cita para mim. Eu estou em Curitiba, daí eu tenho a Cíntia em São Paulo, a Júlia no Rio de Janeiro e a Daniele em Minas Gerais. Ok. Como que vocês, obviamente, vocês entram no projeto ao mesmo tempo, é isso? A gente consegue trabalhar simultâneo, no mesmo arquivo, no mesmo projeto, em tempo real. Ok. Vocês estão conversando e estão mexendo no projeto. E olhando ao mesmo tempo. E demora muito para abrir essa ferramenta? Não, olha, veja só. Claro, os arquivos de BIM são gigantes. Eles contêm muita informação. A gente está falando de arquivos muito pesados. Em geral, independente, né, de onde esteja. E o bacana é essa estrutura que foi disponibilizada para nós, virtual, e que ao mesmo tempo consegue nos manter todos conectados. Então, assim, eu tenho acesso direto com a diretoria, a hora que eu quiser, eu tenho acesso direto com a gerência a hora que eu quiser, a minha comunicação com a minha equipe é o dia inteiro. Acredito. O tempo todo. Então a gente tem ferramentas específicas de chat, é como se fosse nosso escritório virtual mesmo. A gente trabalha sistema de chat, a gente tem ferramentas onde a gente
Edita junto, e foram feitas várias parcerias, né, criado um pool de fornecedores para criar essa estrutura. E aí o projeto em si, a gente tem uma plataforma como se fosse uma estação de trabalho virtual. Então eu chego de manhã, ligo o meu computador, abro lá o meu sisteminha, insiro a minha senha e estou com a minha tela e meu computadorzinho, com o meu projeto lá, eu mantenho ele aberto. Então, assim, eu saio e volto no dia seguinte, eu não preciso desligar o projeto e desligar o computador. Eu desconecto a minha estação virtual. Ok. Quando eu ligo no dia seguinte, ela está exatamente onde eu deixei. Ok. Então, isso aí me ganha agilidade, porque eu não preciso desligar, fechar o programa e abrir de novo. Voltar. Dependendo do peso, às vezes demora 40, 50 minutos para... né? Para você entrar efetivamente no projeto. No projeto, exatamente. Ok. Quando você conclui o projeto, você vai ter que ter uma validação da diretoria, é isso? Ou não necessariamente? Olha, para nós, para a minha equipe, o projeto está... Não, a gente sempre, obviamente, tem o acompanhamento, porque existe toda uma questão de responsabilidade, né, do escritório, da diretoria, enfim, que assinam os projetos. Mas uma das coisas que é satisfatório realmente é a horizontalidade que a gente tem dentro do escritório. Somos todos profissionais arquitetos, existe assim um ambiente de confiança e de suporte profissional, pessoal, técnico muito eficiente. Então, uma das coisas também assim que é um aprendizado constante a gente tem um problema, a gente se junta e se apoia e resolve. Okay. A gente tem uma solução, a gente aplaude a solução e pulveriza ela dentro do ambiente do escritório. Alguma coisa que ficou muito bom, alguma coisa que deu problema, a gente alerta. Não é uma crítica, é um alerta para que a gente... Então é um aprendizado muito constante. Até para que os outros grupos também, as outras equipes tomem ciência de que... Exatamente. Então, assim, a gente tem uma conversa justamente para evitar que se crie mini escritórios que não se conversam entre si. Pequenas equipes que não como interagem. se fosse, sei lá, 30 escritórios, são lá em questão de líderes, 30. Não pode criar isso. A mesma coisa entre as diretorias. É um guarda-chuva único, mas ele é super horizontal. Então, a gente tem reunião com o CEO, a gente tem canal aberto, conversa com os sócios titulares, a gente faz reuniões de revisão com eles. Ok, perfeito. Agora, quando vocês entregam o projeto para o cliente, para o incorporador ou para a construtora, a partir daí, vocês não podem fazer administração da obra, até porque seria inviável para vocês. Esse incorporador, ele vai se preparar ou vai chamar consultores para cada... Conta para mim um pouquinho. Eu imagino, mas você vai me esclarecer, que você vai entregar um memorial descritivo para eles e é o incorporador que vai buscar, então, os consultores para viabilizar como funciona. O mercado imobiliário funciona um pouquinho diferente, justamente pelo tempo que a gente tem de desenvolvimento dos projetos, como eu falei, né, que a gente vai de 2 a 4 anos eventualmente. Então, assim, você especificar um produto hoje, pode ser que na hora de que ele estiver sendo colocado na obra nem exista mais. Saiu de linha, ou então está fora de moda ou até. Surgiu alguma coisa. Surgiu uma coisa melhor, enfim. O que provavelmente vai acontecer, né? N fatores aí, quer dizer, é difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer. Então, isso, não dá para você deixar o projeto rígido desse jeito. E existe uma questão, então, também que o nosso cliente, quem é o nosso contratante, é a construtora e o incorporador. Normalmente, essas construtoras e incorporadores têm seus departamentos de compras, que são super arrojados, né? Assim, o laço é apertado mesmo, assim, ó, a tesoura deles é afiada. Eu entendo. Então, a gente tem que ter muita flexibilidade para que aquele número lá viável no começo da viabilidade, lá na ponta, no final da obra... Seja cumprido. Seja cumprido, exato. Então, ao longo do processo, quando ele entra no anteprojeto, a gente tem sempre muitas entregas parciais a cada tempo. Então, a gente tem uma entrega inicial de anteprojeto,
uma entrega final de anteprojeto que já vem com uma pré-compatibilização dos complementares. Outra coisa que senti uma grande diferença. Então, a gente já entra com elétrica, hidráulica, estrutura, etc. E nesse momento também que daí a gente tem consultores. A maioria também dos clientes contratam consultores externos, que consultor de norma de desempenho, consultor de esquadrias. Lá em São Paulo chamam de caixilho. Isso foi uma... Eficiência energética. Exatamente, da parte de desempenho, de eficiência mesmo. Então, também se faz a análise lumínica e acústica para saber se a gente está atendendo a norma de desempenho. Preciso aumentar a janela? Preciso colocar manta na solução de piso? Por questões, né? Hoje a gente tem a norma de desempenho qual que é o padrão do produto que o cliente quer entregar? Eu quero entregar o desempenho mínimo, médio ou máximo. Então, dependendo dessa faixa de produto que o cliente quer colocar, o consultor ou esse pool de consultores também vai dizer a solução técnica. Olha, aqui você não, do jeito que está especificado, não está atendendo. Vamos ter que colocar alguma coisa. E aí a gente vai... Então, é muito rico, porque é um volume de informação enorme, um conhecimento técnico enorme. Então, também. eu vou te fazer uma pergunta de leigo. Esses consultores, que pelo jeito são vários, né? Esses consultores, são vocês que municiam ele com projeto, com informações, ou é o incorporador? Ou ao mesmo tempo? Acho que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim, a gente, por exemplo, passei na etapa de anteprojeto, né? Então a gente começa a solução, espessura de laje, espessura da alvenaria, tamanho dos caixilhos, a gente já tem isso daí, já começa desenvolver, já está um pouco mais afinado, digamos, essas soluções de projeto. Aí a gente entrega para o cliente, ok, beleza, joia, vamos agora distribuir para os demais projetistas e para os consultores. E aí eles começam a entrar. É lógico, tem contratos e contratos. Tem consultor que faz uma prévia em anteprojeto, que dá esse tom inicial, e depois ele faz uma verificação lá no final, no executivo. Perfeito. Mas a gente tem etapas intermediárias aí no processo. E o cliente está sempre envolvido. Sempre. Isso eu ia te perguntar. O cliente, ele tem acesso ao projeto, não? Durante a parte que você está elaborando o projeto, montando o projeto, ele consegue entrar no teu projeto para saber como que está, digamos, o cronograma? Como que isso aconteceria? Veja, ele não vai entrar no meu sistema e no meu programa, né? Ele não vai ver, poderia. Melhor não. Não, ele poderia. Assim, do ponto de vista de ferramenta, é possível. Mas existem questões de sigilo de trabalho, inclusive. Quando a gente está falando de softwares de BIM, todos eles têm um que a gente chama de template de base. É um arquivo de base onde você tem configurações prévias que são os padrões do teu escritório. Então isso aí é a tua receita do bolo, né? Com certeza. Você não vai entregar para o cara. Se ele entrar no seu arquivo, no seu projeto, ele vai receber isso. Ok. Então, por conta Então, você vai dar acesso a ele a algumas áreas. Então, assim, a gente faz essas entregas parciais, são arquivos normais, gero arquivos de PDF, gero arquivos de DWG, e posso gerar os arquivos BIMs 3D. O famoso, eu não sei se você já ouviu falar ou não, o IFC, que é como se fosse um arquivo 3D genérico, que permite que a minha modelagem, a informação contida na minha modelagem, seja intercambializada entre os programas. Ok. Então, ele consegue abrir em softwares de compatibilização, ou de gestão, ou de visualização somente. E o ArchiCAD ainda tem uma ferramenta que é super premiada, todo ano é premiado, que chama BIMX. Que, inclusive, assim, tenho no meu celular ele. Você gera um arquivo 3D e você consegue navegar, você consegue visualizar o 3D inteiro, você consegue ver documentação de planta, você consegue, com óculos de realidade virtual, você consegue caminhar dentro do teu projeto, é super bacana. Então a gente tem essas entregas onde ele consegue verificar, validar,
e analisar. E em todas as etapas, ou parcial também. Eu preciso... a gente está fazendo uma verificação aqui para a acessibilidade. Hoje é um tema importante, né, de falar e cuidadoso. Existe um decreto aí com um artigo que exige que se entregue os imóveis novos, né, que tenham as plantas de adaptação razoável ao longo do período ou que possam ser adaptáveis. Entendo. Isso é lei, né? Então vem um consultor e diz, olha, aqui você tem que cuidar com a distância da porta, essa porta não está passando, tarará, tarará. E aí a gente precisa fazer alguma alteração no projeto naquele momento, que seja, né, eu vou lá, faço uma alteração e mando para o cliente. Não é uma entrega oficial, é uma entrega parcial, e ele me diz, beleza, pode seguir assim, ou não gostei muito, vamos voltar. Eu estou entendendo que mesmo durante o desenvolvimento do projeto, as normas podem ir alterando, algumas coisas podem ir aparecendo, e que você vai ter que fazer esses ajustes, é isso, mais ou menos? A norma, não, na verdade, sim. Ou normas vão sendo criadas? Não, daí, quando norma norma em legislação, quando elas são criadas ou alteradas, elas passam a valer para os projetos que começam dali para frente, ok. Não então, dali para trás. Eu estou falando mais de alterações. Daí não. Então, se eu já estou com o meu projeto em desenvolvimento, ele já está aprovado em prefeitura, e surgiu uma normativa nova... Não vale para esse projeto. Não vale para esse projeto, só para os para frente que, se não tiver aprovado em prefeitura ainda, aí, mesmo que eu tiver em desenvolvimento, aí eu tenho que corrigir. Aí a gente tem que voltar e dar uma olhada. Normalmente as normas têm muita revisão, etc. Mas esses aí são coisas antigas, 2018, 2019. A gente teve uma revisão da 9050, que é a norma de acessibilidade, agora em 2020, que são coisas que, assim, não tem jeito, tem que atender, tem que cuidar. Ou seja, cada vez que você inicia um novo projeto, você vai ter que... Meu Deus, você tem um checklist monstruoso de coisa para verificar. Entendo. Enorme, assim, é árduo. Você sabe que tem um ditado divertido, né? O projeto a gente não termina, a gente abandona. Sim. Não, a gente tem as etapas que são normativas, a gente tem aí regulamentadas pelo CAL, pelo IAB, pela NBR, enfim. Então, a gente dá como concluído o contrato no momento em que a gente entrega a última versão revisada, finalizada, fechada, com todos os detalhamentos, com tudo validado, que a gente chama o projeto executivo liberado para a obra. É esse o projeto que é a bíblia da construção daquele empreendimento. Você não vai acreditar, mas há 35 minutos nós estamos conversando, nós temos mais 35. Então, assim, pelo teu entusiasmo, eu estou vendo que você está muito feliz. Eu estou muito satisfeita, porque eu gosto da área técnica, eu gosto da área de tecnologia, e eu consegui juntar tudo isso dentro da minha profissão, que eu gosto também. Então, eu faço hoje o que eu gosto. Ou seja, a arquitetura 8 horas por dia. Ou mais. Escuta, muitíssimo obrigado pela presença. Eu aprendi muito, porque eu sou um leigo nisso, mas eu acho que a gente conseguiu transmitir bem. Que bom, estou à disposição. Quem quiser conversar mais, enfim, já viu que eu gosto de falar sobre o assunto. Muito, que bom, né? Que bom. Estou à disposição aí, quem quiser. Meu contato, só manda Só te procurar. Só me procurar. E qual que é o teu contato? Tem o meu Instagram, arquiteta.juliana Lahoz, acho que é o lugar mais fácil para mim localizar. No LinkedIn também, Juliana Lahoz. Ok, muito obrigado, Ju. Tá bom, obrigada a você, E voltamos a convite. Conversar. Combinado. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Pisos de Madeira, a IGE Arquitetura Bioclimática, a agradecer ao apoio cultural do Solar do Rosário, agradecer o apoio institucional da Asbeia. E se vocês quiserem anunciar no nosso programa, por favor, entre no site pauloguidari.com.br, deixe a sua mensagem que nós retornamos. E é muito importante que você curta o nosso programa, compartilhe, mande para os seus amigos e nos siga. Se inscrevam lá e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.